Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando live de sexta-feira e o nosso tema é a continuação da live de ontem. Dicas para uma comunicação eficaz com a sua equipe, dicas para uma comunicação melhor com a sua equipe. Ontem nós já falamos de alguns pontos dessa comunicação, nós falamos de 5, tá? E hoje nós vamos falar de 5, mais um que vai ficar no finalzinho da live, que é um ponto extra que eu quero compartilhar com você. Então ontem a gente estava aqui cheio de criança, né? Nós tínhamos aqui um monte de criança, 3 crianças nesse momento aqui, e hoje, graças a Deus, estou conseguindo fazer com você essa live sem as crianças para eu conseguir me comunicar melhor, porque não é fácil concentrar com as crianças, tá? Eles são uma bênção, né? Claro, mas é difícil nesse momento que a gente está fazendo a live. Segura Esté, coloca João para um lado, coloca Miguel para o outro, não é fácil. Deixa eu passar a gente aqui no grupo, né? Para quem está chegando agora, avisar da nossa live, que está começando agora aqui nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Então, vou fazer isso agora. Se você puder, clique aqui nesse aviãozinho e encaminhe essa live para pelo menos 10 pessoas, tá? Para que outros líderes, outras pessoas também possam estar recebendo esse conteúdo. Eu sei que vai ser muito edificante, vai acrescentar. Para quem não sabe, são as nossas lives de treinamento, né? Treinamento de líderes. Então, é algo que é próprio para você que é líder, para você que é um líder de grupo missionário, você que é um pastor, você que é um líder de célula. Enfim, esse conteúdo é para você. Todas as quintas e sextas nós estamos aqui transmitindo esse conteúdo para você gratuitamente, tá? Então vamos, né, estar juntos, unidos, vamos valorizar esse momento. Deixa eu mandar aqui para os nossos grupos. Seja bem-vinda, Terezinha, seja bem-vinda, Márcia Alessandra. Feliz de ver vocês aqui. Deixa eu encaminhar aqui. Você que está aqui, já encaminha aqui, pega esse aviãozinho e encaminha para pelo menos 10 pessoas, tá? Da sua lista de contatos. E eu vou encaminhar aqui nos nossos grupos de WhatsApp agora. E sempre que começa, o pessoal que está no nosso grupo de WhatsApp, eles gostam de receber a notificação que começou, porque, às vezes, a pessoa está desatenta, né? E quando ela recebe a notificação, pá, eles clicam lá e já participam com a gente da live, tá bom? Deixa eu encaminhar aqui. Vamos só ver se deu tudo certo. Vou só clicar aqui para ver se realmente vai abrir aqui a nossa live ao vivo. Vamos já ver, vou logo testar também o nosso áudio, tá? Ó, aqui, deixa eu ver. O pessoal tá no nosso grupo de WhatsApp. Pronto, funcionou. Estou ouvindo aqui o áudio, tá tudo ok. Glória a Deus por isso. Então, gente, seja muito bem-vindo. Eu já vou fazer o seguinte, tá? Eu vou, pra gente poder aqui, eu vou encaminhar aqui também essa live por meio do nosso, aqui do aviãozinho. Já vou encaminhar aqui para algumas pessoas, convidando para participar dessa live, né? Então faça a mesma coisa e a gente já vai entrar no nosso tema. Para quem não sabe, estamos começando um pouquinho antes hoje do nosso horário, porque nós estamos em clima de encontro com Deus. Gente, vai tremer o celular para vocês, tá? Porque eu estou encaminhando aqui a live enquanto eu falo. Gente, para quem já foi para o encontro com Deus, você sabe que encontro com Deus não é só o que acontece lá, né? Mas tem todos os bastidores. Então, claro que eu não posso falar o que acontece nos bastidores, mas a gente está aqui resolvendo mil e uma coisas. E daqui a pouquinho meu esposo já vai estar saindo, né? Ele está à frente dessa organização do Encontro com Deus aqui na nossa 8ª região de Belém. E nós não temos, não tem como fazer meio-dia, porque eu vou precisar só almoçar aqui com ele para a gente já resolver outras coisas do Encontro com Deus. Estou encaminhando aqui para o máximo número de pessoas, tá? Pronto, vou enviar aqui. E aí, quem receber, recebeu, depois assiste. Mas eu quero ir direto ao ponto, porque a gente está com um tempo muito apertadinho, tá? Olha, a pastora Simone está por aqui, seja bem-vinda, pastora Simone. A gente está com um tempo muito apertadinho e eu quero dar continuidade à live de ontem. De repente você está aqui e fala assim, pastora, mas eu não peguei a live de ontem, eu perdi. Sem problema, você pode clicar aqui no nosso feed, você vai ver, tem lá, nosso último vídeo é a live de ontem, você vai clicar lá e vai assistir toda a live de ontem, que foi uma bênção. Foi difícil, foi muito difícil, confesso pra você, fazer a live com 3 crianças, eu tava sem o apoio da irmã André, então a irmã tava fazendo o exame ontem, não teve como ela estar aqui, foi bastante difícil, mas, né, glória a Deus por todas as coisas, deu certo. Deu certo, com todas as dificuldades, deu certo, é assim mesmo. E agora eu quero já entrar nesse tema hoje com você. Eu quero iniciar só recapitulando o que nós falamos ontem, tá? Nós demos ontem 5 dicas para você ter uma boa comunicação com a sua equipe. Vamos lá para essas dicas. Primeira coisa que eu disse para você ontem, só para a gente dar uma recapitulada rapidinho, tá? Que eu acho legal isso, é didático, né? A gente volta, a gente relembra. Muitas vezes, queridos irmãos, líder, você que está aqui se capacitando, muitas vezes o aprendizado ele vem, muitas vezes o aprendizado vem pela repetição. Às vezes, quando a gente pega um conteúdo, um assunto, a gente começa a implantar algo na nossa igreja, a gente fica assim, ai, não consigo, eu não sei como. É normal. É normal, todo conhecimento que é novo para você e para mim, é normal a estranheza, é normal a gente se sentir incapaz, é normal a gente não conseguir lidar com aquele tema, é normal a gente não saber como fazer, isso é normal. Mas quanto mais você aprende, mais você repete aquilo, você estuda, né? Existem assuntos na minha vida que eu estudei muitas vezes até, entrar um pouquinho aqui na mente. Porque tem coisas que são difíceis, inclusive agora, eu estou estudando um assunto dentro da nossa parte, do nosso trabalho,
aqui na questão do Reino Academy, tem uma área muito difícil, né, que é a parte de tráfego pago. Então, eu estou sentando e estou estudando, porque antes de delegar isso para alguém, eu preciso aprender a mexer com essa ferramenta, porque eu sei que é uma ferramenta de você você ter a possibilidade de ampliar a mensagem. Então, sim, é muito importante, mas é difícil. Para minha mentezinha aqui é difícil. Mas eu preciso, né? Até nós temos uma equipe específica nesse ponto que nós vamos ter. Nós precisamos entender até para que eu saiba como cobrar. Como é que eu vou saber como cobrar algo se eu não sei como funciona? Né? Não tem como. Então, até para você, eu não preciso de repente aprender a cozinhar, aprender a fazer. Gente, como é que você vai delegar o que você não sabe como funciona? Eu não preciso aprender como funcionam as células porque vai ter alguém responsável. Como que você, pastor, pastora, vai delegar algo se você primeiro não souber como funciona, para que você saiba como cobrar, para que você saiba como direcionar aquele líder que está na sua equipe? Então, é normal no início estranheza. Por isso que eu gosto de voltar e repetir um pouco mais. Pode ficar um pouco cansativo para alguns, mas isso vai fazer com que você compreenda melhor. Então, ontem, resumindo, eu disse para você, eu compartilhei com você uma estatística que mostra que, em relação à comunicação, já que a gente está falando aqui a respeito de comunicação, tá? Quem está chegando agora, por favor, clica aqui nesse aviãozinho e caminha rapidinho para 10 pessoas, para as pessoas participarem conosco, tá? Ó, Pastor Clóvis está por aqui, com a gente, glória a Deus, seja bem-vindo, Pastor Clóvis. Vamos lá, então. Ontem eu compartilhei com você uma estatística que diz o seguinte: a comunicação, 7% das pessoas, elas prestam atenção naquilo que eu falo, as palavras. 38% das pessoas prestam atenção no meu tom de voz. E 55% das pessoas, já errar o cálculo aqui, e 55% das pessoas, elas prestam atenção, olha só, gente, na linguagem corporal. Então, comunicação envolve tudo isso. Comunicação não é só a tua palavra, comunicação não é só o teu tom de voz, comunicação envolve tudo, até a roupa que você veste envolve comunicação. Se você quer se comunicar para mulheres, você precisa estar coerente com a mensagem que você vai trazer. A forma de falar, a forma de se vestir, a forma de se comportar. Se você está comunicando com os jovens, você também precisa estar coerente com o público que você quer alcançar. Isso é comunicação, tá? Isso aqui é só o resuminho que nós falamos ontem. Eu perdi isso, volta lá e assiste. Você vai passar a mesma dificuldade que eu, um monte de criança aqui, mas foi lá. Deu certo. Volta lá e assiste. Então, nós ontem falamos a respeito disso e nós compartilhamos com você 5 dicas. Quais foram as dicas? Seleção de palavras apropriadas, não vou voltar para explicar. Segunda dica, entonação e ritmo de fala. Terceira dica, contato visual. Quarta dica, uso de gestos. E quinta dica, postura corporal. Gente, é só carregar aqui meu notebook que está querendo descarregar. Só um minutinho, por favor. Onde está? Senão eu vou ficar sem as minhas anotações. Só um minuto, gente, por favor. Tá? Fechou? Vamos lá, então. Continuando. Então, nós compartilhamos meu irmão, Giovanni, tá por aí. Giovanni Balieiro. Seja bem-vindo, Giovanni. Saudade. Olha só, gente. 5 dicas nós compartilhamos ontem com você. Foi uma benção. Foi muito bom. Hoje eu quero deixar para você mais 5 dicas e uma dica extra, tá? Hoje eu vou tentar ser um pouco mais objetiva, porque a gente está nos preparativos do encontro com Deus, e aí tem muita coisa acontecendo aqui nos bastidores que eu não posso falar, claro, né? Não sei se você já foi ou não, mas fato é que estamos aqui com o nosso tempo um pouquinho apertado. O dia está curto hoje, então vou tentar ser bastante objetiva nessa live, mas não deixar de ter esse momento com você, porque eu sei que é importante. Quem está chegando por aí toda quinta e sexta, nós temos essas lives aqui maravilhosas. Inclusive, se você ainda não conhece a nossa plataforma do Reino Academy, você vai clicar no link da nossa bio para conhecer, porque lá, na plataforma, que é o nosso maior centro de capacitação para líderes cristãos do Brasil, nós temos ali um módulo somente sobre essa área de comunicação, pregação. Tem um módulo inteiro, né? A gente está compartilhando com você 30 minutos, mas lá são aulas e aulas que nós vamos aprofundar tudo isso que a gente está falando aqui com você, porém de uma forma com certeza mais aprofundada, com mais exemplos práticos. A gente vai trazer isso para você lá em primeira mão, lá na nossa plataforma. Vale muito a pena você conhecer. Depois clica no link da nossa bio para você conhecer melhor. Vamos lá, então. Quero começar hoje nossa primeira dica, né, a segunda parte aí desse momento que nós tivemos ontem, que é acerca de comunicação eficaz com a nossa equipe. Nossa primeira dica de hoje, anote aí, por favor, é movimentos involuntários. Cuidado com os movimentos involuntários. O que são eles? Quando a gente está falando, né, não sei como é que você chama aí, mas aqui a gente fala cacuete. Quando você está falando algo, né, e às vezes você está nervoso, você está meio assim, tentando achar, às vezes até um refúgio na forma que você gesticula, na forma que você fala, algumas pessoas vão ter movimentos involuntários, que às vezes a gente chama de cacuete, né? Aquela pessoa que está toda hora esfregando o nariz, é aquela pessoa que está toda hora mexendo no cabelo. Eu tenho alguns movimentos
involuntários que você vai perceber que com frequência eu faço. Por exemplo, esses dois que eu dei aqui eu tenho, tá? Geralmente eu tô coçando o nariz, mas geralmente é porque realmente tá coçando mesmo. Mas também eu tenho movimento involuntário que a cabeça não tá coçando, mas eu tenho esse movimento que é meu, né? Às vezes eu tô falando alguma coisa, eu vou lá e coço aqui a cabeça, né? Faz parte. Então, cada um de nós tem. Eu sei quais são os meus. Você sabe quais são os seus? Tem gente que fica, às vezes, balançando a perna. Tem gente que fica, às vezes, né, um movimento ali, de repente, na mão, um movimento involuntário. Você está ali, e isso, queridos, não é que você não vai ter isso na sua comunicação. É claro que você vai ser você na sua comunicação. Eu não sou eu se eu não fizer isso daqui. Eu não sou eu se eu não coçar o nariz. É a minha forma. Eu tenho esses movimentos, mas onde que eu vou trabalhar? É para que esses movimentos não sejam excessivos e roubem a atenção da comunicação. Porque na hora eu estou pregando, eu estou reunindo a minha equipe, eu estou falando alguma coisa para a minha equipe. E se isso aqui for muito excessivo, isso aqui vai chamar mais atenção do que a própria comunicação, do que o próprio discurso, do que o conteúdo que eu estou tentando repassar. Tá dando para entender? Então tome cuidado com os movimentos involuntários. Primeira coisa que você pode fazer para identificar, pastora, não sei quais são os meus movimentos involuntários. Pode ser que você não tenha, a maioria das pessoas tem, tá? Pode ser que você não tenha. Mas como que você sabe se tem ou não? Grave. Grave quando você vai reunir com a sua equipe. Grave quando você vai pregar, se você é um pregador do evangelho. Grave. No momento que você está compartilhando uma mensagem da célula, peça para alguém lá gravar, você vai reassistir, você vai ver alguns movimentos involuntários, algo que é repetitivo, que você fica sempre fazendo. E às vezes aquilo acaba roubando a atenção da comunicação que você está tentando passar. Então, excesso de movimento involuntário não é legal, atrapalha a nossa comunicação. Segunda dica de hoje, está tentando ser objetiva, tá? Primeira dica, anota aí, movimentos involuntários. Segunda dica de hoje, para você ter uma comunicação melhor com a sua equipe, anota aí, conhecimento do tema. O que é isso? Presta atenção. É muito ruim quando você... Olha só, já é normal quando você vai falar em público, já não dá um nervoso, dá aquele frio na barriga. Gente, até hoje, né, a gente já prega muitos anos, mais de 10 anos, pregando. Mas, creio que quando eu preguei a primeira vez, eu estava nova convertida, acho que uns 15 anos atrás, na célula. Então, toda vez, até hoje, já faz o quê? Quase 15 anos atrás, que a gente começou a compartilhar o evangelho, e até hoje, quando eu vou pregar, o dia que eu vou pregar na igreja, por exemplo, é um dia que geralmente eu tô assim o dia todo, parece que eu tô com aquele frio na barriga. Por quê? Porque, você vai falar em público, não importa quantos anos passe, né? Um dos maiores medos das pessoas é falar em público. Mas, além disso, não é só isso, é a responsabilidade. Você não está falando de qualquer coisa, você está falando da palavra do Senhor, não é algo que não é algo que diga respeito a você, é algo que diga respeito a Deus. É uma responsabilidade muito grande você comunicar o que Deus quer falar para as pessoas. Então isso me gera, no dia que eu vou pregar, eu fico o dia todo com aquele frio na barriga, aquela sensação de, sabe, parece que eu tô ali em uma total conexão com Deus. Senhor, é isso mesmo, Senhor, é dessa forma. Eu tô ali tentando de todas as formas buscar essa direção muito clara para que eu comunique exatamente aquilo que Deus quer falar e não aquilo que eu quero falar. Então isso gera uma responsabilidade, isso gera um nervosismo. Só que pense você, isso já é o normal, tá? Você vai pregar, você vai reunir com a sua equipe, você vai falar em público em algum momento, você vai compartilhar uma mensagem na sua célula, o nervosismo já bate, é natural. Agora imagine você está despreparado quanto ao tema que você vai abordar. Se for numa célula, você não estudou a mensagem de célula. Se for numa pregação, você não aprofundou no tema da pregação, você não estudou com profundidade aquilo. Se for numa reunião, você não anotou os pontos da reunião, você está ali meio que achando que você vai se lembrar da sua cabeça, querido, isso aqui é um tiro no pé. Quando você não domina o tema que você vai tratar, e quando eu digo dominar, não quer dizer que você vai saber o tema de trás para frente, frente para trás, porque senão você não vai falar. Não é isso. Mas é você ter o básico do tema. É você entender um pouco daquilo que você vai falar. Se você não domina isso, o que vai acontecer? Você vai potencializar o nervosismo na hora de falar em público. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar mais nervoso ainda. Você vai ficar mais nervoso. E isso vai comprometer o seu discurso, aquilo que você quer falar. Quem está conseguindo entender, digita também aqui no nosso chat. Então é importante você se preparar para aquilo que você vai falar. Pastora, mas aí onde fica o Espírito Santo? Querido, o Espírito Santo continua agindo. Porque o Espírito Santo faz aquilo que ele vai fazer e ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. Organização, preparação, capacitação são coisas que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Uma coisa não exclui a outra. E o Espírito Santo continua agindo naquilo que é competência dele, que é nos lembrar daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já nos capacitamos. Ele vai nos lembrar, ele vai potencializar, ele vai nos trazer coisas novas. O Espírito Santo vai continuar fazendo tudo isso, mas nós não podemos usar o Espírito Santo como desculpa para nós não nos
capacitarmos, para a gente não aprofundar naquilo que nós precisamos tratar. Quem está conseguindo entender? Imagina hoje você vem aqui para a live e eu não me preparo para estar aqui. Você acha que não tem preparação para estar aqui? Você acha que não tem? Claro que tem. É óbvio que eu tenho que estudar isso aqui antes que eu estou compartilhando com você. É óbvio que eu tenho que me preparar para estar aqui antes com você. É óbvio. A gente não tá aqui do nada, liga aqui, vamos lá, e aí, tudo bem? Não, a gente vê o nosso tema antes, a gente prepara esse conteúdo antes, a gente, né, pesquisa antes. Pesquisa o quê? Vocês mandam pra gente, né? Quais são os temas, quais são as dúvidas, a gente sempre tá perguntando. E com base nas suas problemáticas, nas dúvidas da maioria dos líderes cristãos, nós vamos trazendo os temas, estudando, organizando. Isso aqui não tá de uma forma aleatória. Então há preparação. E é necessário eu e você termos preparação para que isso não comprometa a nossa comunicação. Deu para entender a segunda dica aí? Anota então a terceira dica. Terceira dica, queridos. Respiração e pausas. Anota aí, tá? Vou repetir. Respiração e pausas. Principalmente se você é uma pessoa que tem um pouco de nervosismo para falar em público. Eu creio que a maioria das pessoas tem. Eu também tenho, tá? Eu tenho nervosismo para falar em público. Se você é essa pessoa, a respiração e as pausas vão te ajudar a controlar, a estabilizar esse momento de pico de nervosismo, porque presta atenção, você já reparou que quando a gente vai falar em público, né, seja numa reunião de célula, seja numa reunião com a nossa equipe, seja numa pregação, imagina qualquer que seja o cenário que você está envolvido como líder, quando nós vamos falar em público, o que acontece, gente? Os primeiros minutos, os primeiros segundos para minutos são os mais tensos. É o momento que o nosso coração acelera, é o momento que a gente gagueja, é o momento que as ideias fogem da cabeça. Então, se você acelerar esse momento, se você falar mais rápido, é natural que você vai gaguejar, que você vai se embananar todo naquilo que você está falando. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu ia apresentar seminário na faculdade, nessa época eu era líder de célula, então ali na célula eu estava aprendendo a falar, né, um pouco mais em público, e a célula me ajudou muito nisso, muito, assim, não tenho nem o que falar. Eu era muito tímida, e a célula me ajudou a destravar nesse sentido. Só que ainda assim a minha essência permanece a mesma, de timidez. Né? E aí eu lembro quando eu ia para a faculdade para apresentar seminário, essas coisas, eu ficava muito nervosa. E então, eu tinha algumas técnicas que eu mesma utilizava, e eu estou compartilhando com você aqui fruto da experiência. Uma delas era a questão da respiração e pausa. Quando eu começava a falar, eu observava que eu estava tão nervosa, que eu gaguejava tudo, então eu ia enrolando tudo, né? Não conseguia. E eu percebia que quando eu começava ali, aquele primeiro minuto que eu vou falar em público, que era o minuto que eu estava mais nervosa, que meu coração estava aqui acelerado, ninguém está percebendo, mas você sabe que você está totalmente descompensada, e eu estava ali acelerado no meu coração nessa hora. O que eu fazia? Para eu mesma me tranquilizar. Eu começava falando bem pausadamente e respirando. Porque isso, querido, essa técnica aqui vai ajudar você a estabilizar esse pico de nervosismo do início, quando você vai falar em público. E eu fazia exatamente isso. Quando eu começava ali, a minha natureza, naquele momento do nervosismo, eu queria falar acelerado, mas eu começava, respirava, boa noite, tudo bem, olha, meu nome é Tássia, nesse momento nós vamos apresentar tal coisa, e eu ia bem pausadamente mesmo no início, até estabilizar, o primeiro minutinho, até estabilizar, e eu respirava, e eu falava bem pausadamente, e aí parece incrível, é incrível, coloque isso em prática para você ver como funciona, é incrível como o seu corpo vai estabilizando, como você vai estabilizando, as emoções vão estabilizando, o nervosismo vai diminuindo. E aí, a partir daí, pronto, engatava, engrenava. E aí eu conseguia já ir falando, aí já poderia, né, utilizar as outras técnicas que nós já falamos aqui, na aula anterior, inclusive, que a gente pode acelerar um pouco mais, pode impostar um pouco mais a voz, conforme o discurso que você está trazendo. Então aí eu já conseguia fazer essa alteração. Não mantinha do início até o fim, né? Devagarzinho e tal, não tem como. Mas o início comece assim, você vai perceber o quanto vai estabilizar. Serve para você que quer pregar, serve para você que vai compartilhar uma mensagem de célula, tá meio travado, tá com vergonha, tá nervoso. Serve para você que vai reunir a sua equipe e vai falar em público. Anote a nossa próxima dica, queridos. Cuidado com os vícios de linguagem. Eu acho que nós estamos na quarta dica, né? Deixa eu só confirmar aqui. Exato. Quarta dica. Cuidado com os vícios de linguagem. O que são os vícios de linguagem? Quase todo mundo tem, tá? Fique tranquilo, eu também tenho. Eu também tenho. Os vícios de linguagem, queridos, são aquelas repetições que você usa, às vezes, uma palavra até como muleta para você lembrar de algo. Então, por exemplo, você fica repetindo sempre, né? Então, amém. Né? Até expressões, né? Expressões como glória a Deus, aleluia. Às vezes a pessoa fica sempre repetindo aquilo.
Falar uma vez ou outra, tranquilo, ótimo, amém. Uma vez ou outra, glória a Deus, aleluia, ótimo. Mas quando todo final de frase você fica repetindo as mesmas coisas, isso cansa as pessoas que estão te ouvindo. Gente, o que eu tô falando pra você aqui não é fruto do empirismo, tipo assim, eu acho que cansa. Não, isso aqui são estudos, são técnicas de comunicação. São estudos testados e aprovados que vão mostrar pra nós que o ouvinte ele vai se cansar quando você fica repetindo sempre as mesmas coisas. Então pense aí você, o que é que você fica repetindo sempre quando você fala? Só tem uma forma de saber. Quando a gente está falando, a gente está tão ali concentrado naquilo que a gente está falando que a gente não percebe, viu? A gente não percebe. Eu tenho, né? Às vezes eu tô ali sempre falando amém, amém, amém. Sempre no final, amém. Eu tenho que estar me policiando. Ou né também, né? Ó, aí, ó, falei e repeti. É isso mesmo. Geralmente eu vou, uma vez ou outra eu vou soltar aquilo. Se eu soltar uma vez ou outra, tem problema? Não tem problema nenhum. Mas quando isso fica repetitivo, imagina você que eu tô fazendo a live aqui, e tudo que eu falo termina com né. E então você vai lá, né? E então você vai fazer isso aqui, né? E então não sei o que, né? Vai ficar cansativo? Claro que vai. Vai ficar cansativo. E é exatamente esses que são os vícios de linguagem, eles atrapalham a sua comunicação. E aí você só vai conseguir perceber quais são os vícios de linguagem que você tem, que provavelmente você tem, assim como eu também tenho, a maioria das pessoas tem, fica tranquilo. Você só vai conseguir compreender isso quando você se filmar. Então, quando você puder colocar ali uma câmera, pedir para alguém gravar o seu áudio, você pregando, você reunindo, você falando a mensagem da célula, você vai perceber quais são os seus vícios de linguagem. E assim que você perceber, você vai treinar. Gente, tudo é treino. Você vai treinar, você vai começar a falar e quando você soltar aquilo, você... Opa, falei. Né? Agora vou segurar aqui para eu tentar me controlar para não ficar repetindo sempre. Isso é treino. É exercício, você vai exercitando, você vai continuar falando algumas vezes, mas uma hora ou outra você vai correr, você vai cortar, Olha, a Simone Medeiros colocou assim, ó, a Simone disse que ela tem também esse né, eu tenho também, vira e mexe não sei o que né, e eu tenho que estar me policiando, e detalhe, eu tenho um pai, meu pai, ele é professor, e ele pega muito no meu pé nessa questão de vícios de linguagem, então, como professor, né, sempre que eu tô, professor, né? Se ele visse aqui, ele já ia me cortar. Então, quando eu tô pregando, você sabe o que ele faz? Ele conta quantos nés eu falo na pregação. Eu tô pregando, eu tô ali, porque eu tô concentrado na mensagem. E eu nem percebo. E eu tô ali pregando, não sei o que, e tal. E aí, quando termina, às vezes, a pregação, ele fala assim, minha filha, você falou tantos nés. Quando ele tá aqui, né? Que ele não tá sempre aqui em Belém, ele mora em Breves, que é a minha cidade. E quando ele vem aqui uma vez ou outra, ele faz essas considerações dele. Então, tudo bem, é pro crescimento, é isso mesmo. Isso me ajuda a reduzir. Você não vai tirar totalmente? Não, né? Difícil tirar. Difícil você se policiar esse nível. Você pode conseguir, é claro, tá? Não vou te esmorecer, você pode conseguir. Mas, pelo menos, reduzir já é um grande avanço, para não cansar as pessoas que estão te ouvindo. E agora sim, o quinto e último, vai ter uma sexta dica, viu, extra aqui. A nossa quinta e última dica dessa live de hoje. Quantos minutos nós estamos aqui? Vamos lá ver. 22 minutos. Gente, quem perdeu ao vivo vai assistir depois, vai ficar salvo no feed. Mas eu gosto que você esteja ao vivo, é tão legal, né? É bom que a gente interage, você manda um comentário, a gente fala daqui, você fala daí, é tão bom. Então vamos lá. A nossa última dica para você auxiliar aí, na sua comunicação, a pastora Angelita mandou aqui, curso de oratória, vício de linguagem, é isso mesmo. Isso aqui tem a ver, pastora Angelita, isso aqui vai ajudar muito na nossa comunicação. Na comunicação, na pregação, na comunicação quando a gente reúne a nossa equipe, na comunicação, na mensagem de célula, isso vai somar em tudo. Isso aqui é muito bom, né? É muito bacana. Vamos lá. Pra gente encerrar, anota aí a nossa última dica de hoje, tá? Recursos visuais. Vai ter uma dica extra, tá? Essa é a última, mas na verdade é a penúltima. Recursos visuais. Você pode e deve utilizar recursos visuais. Por quê? O que são os recursos visuais? Você pode, se você tiver um slide, um data show lá para colocar, acho que chama data show, né? O slide que você puder colocar é legal. Que você está falando aqui, você está complementando com algo que as pessoas estão vendo. Isso ajuda. Ou às vezes você fala algo e passa um vídeo no final, olha gente, esse vídeo aqui vai ajudar vocês a entenderem melhor o que eu quis dizer. Passa lá um vídeo no final, isso é um recurso visual. Ou de repente você traz uma estatística para aquelas pessoas, isso é um recurso visual. Ou, sabe, você pode utilizar diversos recursos, até aqueles que não são, como você imagina o visual, que é um slide, você pode fazer uma dinâmica para incrementar aquilo que você está falando. Isso também vai ajudar na fixação da mensagem que você está trazendo. Então, se você puder, olha, eu já vi, por exemplo, em pregação, como que se usa isso? Eu já vi muitos pregadores utilizarem, aqueles que têm o altar, que tem aparece o slide, né, uma imagem de fundo atrás do pregador. Eu já vi muito eles utilizarem, eu acho muito legal. O tema da mensagem está lá no fundo. Então, o recurso visual não precisa ser cansativo, não precisa ter todos os tópicos, nada disso. Basta ter só o tema.
O pregador está falando aqui, por exemplo, sobre, não sei, vou pensar aqui no tema aleatório, sobre a cura, né, sobre a Semana da Cura. E tá lá, o tema atrás, Semana da Cura. Então ele tá falando aqui, qualquer pessoa que chegou atrasado no culto, qualquer pessoa que pegou o bonde andando vai entender do que ele tá falando, porque tá lá, atrás do telão, ele tá aqui pregando, e aqui atrás tá aquele tema. Aí ele vai tratar o primeiro tópico, agora você vai entender como é o caminho do milagre. Aí ele vai colocar lá atrás o caminho do milagre. Só aquilo. Isso é recurso visual. Você pode utilizar isso na sua pregação. Não precisa ter os detalhes. Pode ter só os temas, porque isso já ajuda a pessoa a entender qual é a ideia central do que você está trazendo. Eu acho muito legal. É muito bacana. Você pode fazer isso na reunião da sua equipe. Você vai reunir a sua equipe e de repente você tem ali um tablet, um notebook, até mesmo no seu celular. Você pode ir mostrando para as pessoas, de repente, pastor, não tem um data show para passar na minha igreja, na reunião da minha célula. Faça a artezinha, né, aqui no seu celular e manda no grupo de WhatsApp da sua equipe. Porque todo mundo abre no seu celular, eles vão acompanhar lá no celular. Você vai falando e eles vão acompanhando aqui. Isso auxilia. Isso é obrigatório, pastora, ter para uma comunicação melhor? Não, não é obrigatório. Você pode fazer, ter uma comunicação excelente sem recursos visuais. Mas isso aqui pode ser um fator complementar, que vai auxiliar, que vai fazer com que... Existem pessoas que elas são mais auditivas, existem pessoas que são mais visuais, né? E existem pessoas que são mais de tato. Então, cada um é de um jeito, cada um recebe a comunicação de uma forma. Quanto mais você puder fechar essas brechas, né, você conseguir alcançar tipos diferentes de pessoas na hora da sua comunicação, melhor vai ser. Porque você vai conseguir alcançar mais pessoas com uma comunicação mais assertiva para ela. Porque qual é o seu interesse, gente, quando você está querendo comunicar? Seja a palavra, seja uma reunião, o que quer que seja. É que a comunicação chegue até essa pessoa. Não é isso que nós queremos? Que a palavra chegue até o coração dela. Que ela receba. Então, não me importo muito se para mim é mais confortável ou não. O centro aqui não sou eu. O objetivo aqui é que a pessoa receba aquela mensagem de uma maneira eficaz. Esse é o objetivo. Então você não está pensando em você está pensando na pessoa. E se existem vários tipos de pessoas, com várias formas de receber a comunicação, e você puder incrementar isso, melhor vai ser. Deu para entender? Agora vamos para o último. Nossa sexta dica, que é uma dica extra, tá? Isso daqui, querido, isso daqui vai variar muito de pessoa para pessoa, mas se eu pudesse te dar essa dica, se você puder receber no seu coração, eu creio que vai ser bênção para você. A nossa dica extra é: seja objetivo. Gente, preste atenção. Não é pelo muito falar que as pessoas vão compreender, vão te ouvir ou vão receber aquilo que você está falando. Não é pelo muito falar. Pastora, quando eu prego, eu gosto de pregar 1 hora. Tudo bem. Eu sei que existem pessoas que vão conseguir se conectar, inclusive, existem alguns pregadores que eu, assim, recebo muito, amo demais. Pastor Luciano Subirá, pastor Lucinho Barreto, pastor Eibe Uber, pessoas que já ministraram muito sobre a minha vida, digo assim, à distância, né, assistindo pela internet, não nos conhecem. E são pessoas que às vezes têm uma pregação um pouco mais longa, né? O pastor Luciano Subirá prega às vezes 1 hora, 1h15, pastor Lucinho Barreto quase 1 hora. E são pregações, querido, que eu me conecto do início ao fim. Para mim tá ótimo ouvir 1 hora. Mas, gente, todo mundo consegue ouvir 1 hora? A maioria das pessoas não. E existem estudos que mostram que são os primeiros minutos que a maioria das pessoas consegue ouvir. Eu não vou lembrar agora aqui exatamente quais são, mas é entre 15, se eu não me engano, 10 a 15 minutos. Eu não estou dizendo que a sua pregação tem que durar 15 minutos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o quanto mais você puder ser objetivo, você tem mais certeza que as pessoas receberam mais a sua mensagem, provavelmente. Isso é uma probabilidade, isso aqui não é uma certeza. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, elas costumam se conectar. Gente, é só você fazer um teste com você mesmo. Geralmente você consegue ouvir, às vezes, sabe, por exemplo, aqui em Belém o pastor Olival, ele é muito objetivo nas suas mensagens, ele prega em torno de 25 a 30 minutos. E é incrível que você se conecta muito com a palavra. Por quê? Porque ela é muito breve, ela é muito direta, ela é muito objetiva. E termina a palavra, você fica com aquele gostinho de quero mais. Puxa vida, eu queria mais. Isso é muito bom, você terminar uma pregação, você terminar um estudo, você terminar algo, uma reunião, e ficar aquela sensação de que você quer mais, você quer receber mais. Porque você gera uma conexão para um outro momento. Não precisa ser cansativo, não precisa ser demorado. Mas, pastora, eu prefiro pregar muito tempo, eu prefiro ser uma pessoa mais demorada. Eu quero que você faça só um teste, experimente. Faça o teste de você, né, pregar em torno de 30 a 40 minutos. Você vai perceber que às vezes essa pregação objetiva, se for uma mensagem de célula, gente, é 15 a 20 minutos, tá? Agora, se for uma reunião com a sua equipe, de 15 a 20 minutos também, no máximo 30 minutos. Se você conseguir sintetizar aquilo que você vai falar,
e você falar de uma forma mais objetiva, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai captar melhor a mensagem que você está entregando. Você percebe que às vezes as pessoas elas estão dispersas, principalmente no mundo que nós vivemos, tá? Um mundo extremamente acelerado, que as pessoas ouvem pregação na velocidade 2, áudio do WhatsApp na velocidade 2. As pessoas estão condicionadas a serem mais aceleradas. Não é isso que a gente ouve o tempo todo? Tô sem tempo, não consigo, eu tô na correria, eu tô no... A vida das pessoas está assim. E aí, o que acontece? Você traz uma pregação mais concisa, mais direta ao ponto, é mais certeza que essa pessoa ela vai conseguir captar aquela mensagem. E se o objetivo aqui, querido, não é você, mas é a pessoa receber a mensagem, então eu creio que vale a pena você testar. Então eu quero deixar para você essa dica extra, para que você possa experimentar quando você for falar em público. Experimente ser mais objetivo. Sabe o que ajuda você a ser objetivo? Anota os pontos que você vai falar. Eu posso ser muito subjetivo aqui se eu não anotar os pontos. Mas quando eu anoto os pontos, e aqui está tudo anotadinho, eu sou muito mais objetiva, porque eu já sei exatamente o que é que eu vou falar. Eventualmente, algumas coisas extras vão surgir aqui no meio, surgem, faz parte. Mas o grosso está aqui anotado. Então isso me ajuda a ser objetivo. Eu quero que você tente colocar isso em prática na sua comunicação, para que você tenha uma comunicação eficaz com a sua equipe. E para a gente encerrar mesmo, eu quero que você, deixar um dever de casa para você, identifique os pontos de melhoria na sua comunicação. Pastor, eu preciso melhorar, ser mais objetiva, eu preciso de repente colocar ali uns recursos visuais na minha comunicação, eu preciso melhorar a questão dos vícios de linguagem, às vezes eu sou meio repetitiva em algumas palavras, eu preciso colocar em prática a questão da respiração e das pausas para eu conseguir, não atropelar o que eu estou falando, eu preciso aprofundar mais no conhecimento do tema, entender mais do que eu vou falar para não ficar muito nervoso, para eu não ser muito subjetivo na hora de falar. Eu preciso tomar cuidado com os movimentos involuntários, que às vezes eu fico ali com os mesmos movimentos e aí isso pode prejudicar a minha comunicação. Tudo que nós falamos aqui, até mesmo no nosso encontro anterior, preciso prestar atenção na minha postura corporal, na questão do uso dos gestos de forma complementar do discurso que eu estou falando, o contato visual, saber distribuir bem meu contato visual com as pessoas, a questão da entonação, do ritmo de fala, enfim. Tudo que nós já falamos aqui. Analise quais são os seus pontos de melhoria. Para que você possa não somente pegar um conteúdo e falar assim, que legal, participei de uma live abençoada, já sei aqui o que eu preciso melhorar, mas se você não colocar em prática, querido, você vai esquecer. Eu garanto para você que daqui para amanhã você está esquecendo boa parte do que nós falamos. Quando que a gente não esquece? Quando a gente coloca em prática. Então eu quero deixar esse dever de casa para você. Quero lembrar você que todas as quintas e sextas nós estamos aqui. Eu quero também deixar para você uma missão, querido. Tem sido bênção você estar aqui conosco nesse momento? Sabe, queridos, não é fácil a gente estar aqui meio-dia com você. Eu tenho 3 crianças. Hoje é dia de encontro com Deus pra gente. A gente está aqui, 1001 coisas para organizar. Mas eu estou aqui com você. E eu quero que você convide outros líderes para estar aqui conosco. Porque eu sei que mais pessoas podem ser impactadas. Então, isso é uma missão que eu deixo para você. Se você ama esse projeto do Reino Academy, se você ama essas lives de treinamento, você está aqui recebendo, você está sendo edificado, eu quero que você estenda, amplifique essa voz, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Avisa, manda no teu grupo de célula, vai começar aqui a live, manda lá. Gente, está começando aqui a live, manda lá. Manda no teu grupo de WhatsApp de líderes da tua igreja, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Se você tão somente fizer isso, eu tenho certeza que muitas outras pessoas, outros líderes como você, vão ser alcançados e isso vai ser bênção pro reino de Deus, tá certo? Muito obrigado por você ter ficado até aqui, conto com você. Quintas e sextas estamos aqui em julho, a gente vai estar firme e forte, viu? Vamos estar por aqui. Vamos ver como é que vai ser a última semana de julho, que talvez a gente antecipe, não seja na quinta e na sexta, porque talvez a gente vai viajar, mas em regra, nós vamos estar aqui nas semanas de julho, quinta e sexta aqui. Todos os dias nós temos algum conteúdo aqui para você no nosso Instagram. E se você não conhece, não esqueça, clique no link da nossa bio para você conhecer a plataforma do Reino Academy, que é o nosso principal centro de treinamento de líderes cristãos. Eu sei que vale a pena você conhecer. Lá nós temos uma aula disponibilizada para você de 2 horas, que está falando para você tudo sobre os 7 pilares de uma liderança extraordinária. Clica lá, tira um tempinho na sua agenda para você assistir, porque eu sei que não somente você vai entender isso, mas também você vai entender a metodologia que nós trabalhamos nessa plataforma. Eu sei que a sua liderança não será mais a mesma, tá certo? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem quiser printar essa tela aqui e nos ajudar na divulgação, faça isso agora. Eu vou sorrir aqui rapidinho, você printa essa tela, tá? 3 segundinhos, tá? Rapidinho, gente. Foi? Pronto. Printa essa tela e nos ajuda na divulgação. Você printou, compartilha lá. Toda quinta e sexta live aqui nesse Instagram, marca lá no nosso Instagram.
e compartilhe nos seus stories, que outras pessoas vão ver. Né? Você diz lá, live para treinamento de líderes cristãos, eu sei que muitos outros líderes vão estar sendo agregados conosco, isso é muito importante. Deus abençoe, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Bom final de semana para todos nós. E quem vai para o Encontro com Deus, hoje aqui em Belém nós estamos tendo Encontro com Deus. Bom Encontro com Deus para todos que vão participar, tá bom? Deus abençoe, gente.